Fala galera, eu sou o Rick, do Mão do Terror, e hoje vou te mostrar que a ameaça do mal está sempre presente. Se você é corajoso o suficiente, deixa o like sinistro, inscreve-se e ativa o sino. Conta nos comentários, você já presenciou algo inexplicável? Prepara o coração, porque hoje vou narrar sobre a maldição do La Llorona no Rio Seco e você vai precisar manter as luzes acesas. A cidade de Santa Clara, aninhada na fronteira árida entre o Texas e o México, era um lugar onde o sol castigava a terra e a esperança parecia ter secado junto com o rio que outrora a alimentava. Casas de adobe desbotadas se amontoavam sob um céu implacável, e as ruas empoeiradas ecoavam o silêncio de uma comunidade à beira do desespero. O Rio Grande, que antes serpenteava como uma veia vital, agora era apenas um leito rachado de areia e pedras, um túmulo para as promessas de vida que ele um dia carregou. Detetive Miguel Ramírez, um homem com a alma tão árida quanto a paisagem, havia visto o pior da natureza humana, e sua fé na lógica era seu único refúgio. Mas nem mesmo Miguel estava preparado para a série de desaparecimentos de crianças que começaram a assolar Santa Clara. As crianças simplesmente sumiam. Uma brincando no quintal, outra dormindo em seu berço, uma terceira caminhando para a escola. Não havia sinais de arrombamento, nem evidências físicas de um sequestrador. Apenas o vazio, o desespero dos pais e um lamento distante que parecia vir do Rio Seco. Um som que gelava a alma. A polícia local, acostumada com os crimes comuns da fronteira, estava perplexa. Miguel, apesar de seu ceticismo, sentia que havia algo mais. Algo que desafiava a lógica e a razão. Doutora Sofia Vargas, uma antropóloga com uma paixão por folclore e lendas locais, havia chegado a Santa Clara para estudar a cultura da fronteira. Ela era o oposto de Miguel, idealista, acreditando na riqueza das tradições, mas com uma mente aberta para os mistérios do passado. Ela havia pesquisado a história da região e havia encontrado referências a uma figura lendária, a La Llorona, o espírito de uma mulher que afogou seus filhos e agora chora por eles, assombrando rios e corpos d'água. Detetive Ramírez, ela disse a Miguel, em seu pequeno escritório, cercada por livros e artefatos indígenas. Eu acredito que estamos lidando com algo que não é desse mundo. Algo que se manifesta através da lenda de La Llorona. Miguel olhou com seu ceticismo habitual. La Llorona, doutora Vargas? Estamos falando de crianças desaparecidas, não de contos de fadas para assustar crianças. Sofia, no entanto, estava irredutível. Ela mostrou a ele passagens de manuscritos antigos, relatos de testemunhas, lendas sobre uma chorona, uma entidade que era atraída pela tristeza e pelo desespero, especialmente das mães que haviam perdido seus filhos. A entidade se manifestava através de seu lamento sobrenatural, atraindo as crianças para as profundezas, onde elas se tornavam parte de sua busca eterna por seus próprios filhos. Ela não era maligna, mas uma figura trágica, presa em um ciclo de arrependimento e busca. Miguel, apesar de seu ceticismo, não podia ignorar as evidências. Os desaparecimentos sempre ocorriam perto do Rio Seco, e sempre eram precedidos por um lamento distante. Um som que os moradores de Santa Clara conheciam bem. E as vítimas, todas elas, eram crianças. Ele começou a acreditar que havia algo mais em jogo do que a simples criminalidade. Eles começaram a investigar juntos, Miguel com sua lógica e Sofia com seu conhecimento do oculto. Eles descobriram que a seca e a desesperança da cidade intensificavam a manifestação de La Llorona. Ela se alimentava da tristeza e do medo das mães que perderam seus filhos, e seu lamento era um chamado irresistível para as crianças.
uma promessa de um lar, de um amor que elas não encontravam em suas vidas. Sua presença era um sinal de que a morte estava próxima. À medida que a investigação avançava, La Llorona se tornou mais ativa. Seu lamento era ouvido com mais frequência, mais perto da cidade, e as visões de uma mulher vestida de branco, chorando e chamando por seus filhos, se tornaram mais comuns. Miguel começou a ter pesadelos, sonhos vívidos onde ele ouvia o lamento e via os rostos das crianças desaparecidas, seus olhos vazios, suas mãos estendidas para ele. Ele se via em um rio escuro, sendo puxado para as profundezas por uma força invisível. Sofia, por sua vez, sentia a presença de La Llorona se tornando mais forte, mais opressiva. Ela percebeu que La Llorona não estava apenas buscando seus filhos. Ela estava se alimentando da dor e do desespero da cidade, crescendo em poder com cada criança desaparecida. Ela sabia que La Llorona era uma força da natureza, uma personificação da dor e do arrependimento, e que ela não buscava a morte, mas a companhia, a restauração de sua família. Ela se lembrou de uma lenda antiga sobre como acalmar La Llorona. Era preciso oferecer um sacrifício, não de vida, mas de amor. Era preciso mostrar a ela que o amor ainda existia, que a esperança ainda era possível. Mas o ritual exigia coragem e a disposição de enfrentar a própria dor. Naquela noite, enquanto o lamento de La Llorona preenchia o ar e as mães de Santa Clara choravam por seus filhos, Miguel e Sofia foram para o Rio Seco. O leito do rio era um lugar de escuridão e desespero, suas pedras antigas ecoando os lamentos de séculos de dor. La Llorona estava lá, uma presença invisível, mas palpável, que parecia preencher o espaço. La Llorona começou a se manifestar, não como uma figura única, mas como um turbilhão de sombras, de rostos distorcidos, de mãos estendidas, que pareciam emergir das pedras. Eram as crianças desaparecidas, as vítimas de La Llorona, e elas estavam ali para testemunhar a punição. La Llorona se manifestou, não como uma figura única, mas como uma mulher vestida de branco, seus cabelos longos e molhados, seus olhos vazios, seu rosto contorcido em agonia. Ela se contorcia, suas formas se distorcendo, seus olhos brilhando com uma luz maligna. Ela tentou seduzir Miguel, prometendo-lhe a reunião com sua própria família perdida em troca de sua alma, mas Miguel resistiu. Ele havia visto a verdade, e ele não seria enganado. Você não terá mais crianças. La Llorona, Sofia gritou, sua voz ecoando no caos. Eu mostrarei a você o amor. Eu quebrarei seu ciclo de dor. Ela tirou de sua bolsa um pequeno brinquedo, um ursinho de pelúcia que pertencia a uma das crianças desaparecidas, e o ergueu para La Llorona. Eu ofereço a você o amor, a esperança, a compaixão. Eu prometo que as crianças de Santa Clara serão amadas e protegidas. La Llorona reagiu. O turbilhão de sombras vacilou, os rostos distorcidos se contorceram em agonia. A energia negativa que a alimentava começou a se dissipar, substituída por uma luz fraca, uma energia positiva que emanava da promessa de Sofia. La Llorona uivou, um som de fúria e de desespero, enquanto as sombras recuavam, se desintegrando no ar. Quando a luz se dissipou, o rio seco estava em silêncio. O lamento de La Llorona havia cessado. Miguel e Sofia, exaustos, mas vitoriosos, haviam sobrevivido. Eles haviam enfrentado o inexplicável, e isso os havia mudado. Eles voltaram para a cidade, onde a notícia da quebra da maldição se espalhou como um incêndio. A cidade começou a se curar. As crianças desaparecidas não voltaram.
Mas a esperança, que há muito havia sido esquecida, começou a retornar. La Llorona, embora ainda presente, não lamentava mais a morte. Ela cantava uma canção de paz, um lamento de alívio, um hino de libertação. Miguel permaneceu em Santa Clara, não mais como um detetive cético, mas como um guardião da fé, um defensor da esperança. Ele havia encontrado sua paixão, não na busca por lógica, mas na capacidade de proteger a humanidade das forças que ela não compreendia. Ele havia aprendido que algumas lendas são mais do que contos. Elas são a alma de um povo, e que a verdade, por mais sombria que seja, pode nos libertar. Sofia, a antropóloga, continuou a contar suas histórias, mas agora, com um novo brilho nos olhos, ela havia visto a verdade, e ela sabia que a fé, a coragem e a capacidade de lutar contra a escuridão eram as maiores armas contra o inexplicável. Ela havia aprendido que as lendas são vivas e que a esperança, por mais frágil que seja, pode quebrar as correntes do passado. E assim, a lenda da maldição do La Llorona no Rio Seco se tornou um conto de advertência e de redenção. Um lembrete de que as lendas, por mais que nos assustem, podem esconder verdades profundas, e que a busca pela verdade, por mais perigosa que seja, pode nos libertar. E que mesmo quando La Llorona chora, a força do amor e da esperança pode nos guiar de volta para a luz, salvando-nos de sermos engolidos pela escuridão que se alimenta da dor e do desespero. E que às vezes o maior lamento é aquele que nunca é ouvido, a canção de ninar que permanece em silêncio, para que os mortos nunca despertem. Se essa história arrepiou sua espinha e te deixou olhando para os cantos escuros do quarto, não esqueça de deixar aquele like sinistro para alimentar o algoritmo do terror. Inscreva-se no canal e ative o sino das notificações para ser o primeiro a receber nossas histórias macabras toda semana. Afinal, a próxima pode ser ainda mais perturbadora. Conta nos comentários se você já viveu algo paranormal ou qual história te assustou mais. Adoro ler relatos reais de vocês. E se você tem aquele amigo corajoso que adora um susto, compartilhe esse vídeo com ele. Ou com aquele que merece passar a noite em claro. A playlist de histórias sobrenaturais está na descrição para quem não consegue parar de ouvir. Nos vemos na próxima.